Olá, gente, tudo bem? Agora a gente vai passar para um sistema que é extremamente importante, tão importante quanto o sistema nervoso, que é o sistema endócrino, tá? Juntamente com a parte lá dos neurônios, o sistema endócrino vai comandar todo o nosso corpo, com algumas diferençazinhas entre os dois, tá? Nessa primeira parte, a gente vai ver a introdução, parte geral do sistema endócrino, hipotálamo, a hipófise, glândula pineal e o timo. Muito bem. Então, juntos, sistema nervoso e endócrino coordenam todas as funções do nosso sistema corpóreo, tá? Conforme a gente viu lá no sistema nervoso, o sistema nervoso ele comanda algum sistema através de impulsos, sinapses, que se propagam através de neurotransmissores ou sinapses elétricas. Já o sistema endócrino, ele não vai utilizar neurotransmissores, não vai fazer sinapses. Ele vai utilizar-se de outra ferramenta chamada de hormônios. E esses hormônios são liberados ali pertinho no líquido intersticial, que é absorvido para a corrente sanguínea e até chegar no seu tecido-alvo para fazer o efeito, tá? Junto, sistema endócrino e sistema nervoso, eles comandam os outros sistemas do nosso corpo, formando um sistema único chamado sistema neuroendócrino. Tá? Então, eles ajudam a regular as atividades da musculatura lisa, cardíaca, das glândulas do nosso corpo, tá? E alguns outros tecidos. Os hormônios, ele alteram o metabolismo, regulam o crescimento, a falta ou o excesso deles geram patologias, regulam os ciclos reprodutivos, tá? A produção de gametas nos homens e nas mulheres, influenciam em diversos metabolismos do nosso corpo. Tanto o sistema nervoso quanto o endócrino respondem a estímulos em velocidades diferentes. O sistema nervoso é uma coisa muito rápida. Pensou, aconteceu. O sistema endócrino ele já é uma coisa um pouco mais lenta ou rápida. Ele varia muito de um efeito muito rápido, como por exemplo uma adrenalina, tá? A efeitos mais lentos, como os hormônios da digestão, tá? Então, essa é outra diferença gritante entre esses dois sistemas que nós temos. O sistema nervoso ele também produz respostas mais localizadas, enquanto o sistema endócrino ele pode ter respostas localizadas ou respostas sistêmicas. Já vocês vão entender isso aqui melhor. O sistema endócrino ele controla então atividades do corpo através da liberação de uma ferramenta chamada hormônio, tá? Então são moléculas mediadoras denominadas hormônios. Hormônio então é uma molécula mediadora liberada em uma parte do corpo, em uma glândula endócrina específica, porém regulam atividades de outras células de outras partes do corpo. As respostas do sistema endócrino frequentemente são mais lentas que do sistema nervoso, exceto algumas que são rápidas também, mas mesmo assim elas acabam em velocidade sendo mais lentas que a do sistema nervoso, tá? Embora um dado hormônio circule por todo o nosso corpo, como vocês viram, eles têm que chegar através da corrente sanguínea em um tecido alvo, em uma célula alvo específica que vai reconhecer esse hormônio através de receptores de membrana, chave específico, certo? Para daí fazer o seu efeito nesse tecido especificamente, como por exemplo, hormônios como neurotransmissores, eles influenciam células alvos ligando-se quimicamente a receptores de proteínas específicas. A gente tem dois tipos de glândulas no nosso corpo, na verdade três, mas dois tipos básicos, as glândulas endócrinas e as exócrinas. As glândulas exócrinas não vão ser estudadas nessa parte, porque são glândulas que produzem secreção para fora do corpo, por exemplo, a glândula lacrimal, glândula sudorípara, glândula sebácea, enquanto as glândulas endócrinas, sim, estas sim, vão ser estudadas agora, e elas liberam substâncias no seu líquido intersticial, no seu espaço intersticial, para ser absorvida pela corrente sanguínea e ser distribuída no corpo. Tá? Dentre essas glândulas endócrinas, uma glândula pode ser considerada mista, pode ser tanto endócrina quanto exócrina, ou um órgão, né? Dentre as glândulas endócrinas que nós vamos estudar, tá o hipotálamo. O hipotálamo, na verdade, é um tecido nervoso endócrino, tem duas funções, tanto na parte nervosa quanto na endócrina.
a hipófise, que é considerada uma glândula mãe do nosso corpo, a tireoide, tá? A paratireoide, as suprarrenais e a glândula pineal. A gente vai ver também outros tecidos endócrinos. Falei hipotálamo ali em cima, mas ele acaba entrando no de baixo por conta de não ser especificamente ou somente uma glândula endócrina. Então, entre os tecidos e órgãos endócrinos entra o hipotálamo, justamente por conta disso que eu falei, porque é um tecido nervoso com função também endócrina. O timo, tá, que é um tecido imunológico com função endócrina também. O pâncreas, que tem N funções além da endócrina. Os ovários, que também tem funções de formar gametas além de endócrina. Os testículos iguais, os rins, tá, que também tem outras funções. Estômago também tem outras funções, fígado, intestino delgado, pele, coração, tecido adiposo e placenta. Então, são todos tecidos que, além de outras funções, também têm função endócrina, de produzir algum tipo de hormônio. Muito bem, qual que é a função, então, do sistema endócrino de forma geral, e não pensando especificamente em cada glândula? Tá? Então, eles ajudam a regular a composição química e o volume do ambiente interno do líquido intersticial do nosso corpo, o metabolismo e equilíbrio energético, então a concentração de acúmulo de tecido adiposo, por exemplo, ou o gasto desse tecido adiposo, a quebra, contração das fibras do tecido liso e cardíaco, como por exemplo o trato gastrointestinal, controle e desenvolvimento do crescimento. Então, nós temos vários hormônios chamados de tróficos, que estimulam o crescimento de tecido, tá, e formação de tecidos. Regulam a operação de sistemas genitais reprodutivos masculinos e femininos. A mulher, por exemplo, vocês estão cansadas de escutar da progesterona e do estrogênio. Então, são dois hormônios que regulam os ciclos reprodutivos femininos. Nossa, hoje minhas costas estão me matando. Ajudam a estabelecer os ritmos circadianos, então a hora de dormir, a hora de acordar. Então, tem hormônios que ajudam no sono e na vigília. Então, de forma geral, são essas as funções. E é óbvio que se a gente pegar glândula por glândula especificamente, cada uma tem uma função básica dela. Então, aqui tem uma imagem que vai mostrar todos os órgãos do sistema endócrino. Então, aqui em cima, ó, nós temos o hipotálamo, fica abaixo do tálamo e acima da hipófise, tá? Aqui pequenininho, posteriormente já tem imagens maiores das glândulas. Aqui pequenininho nós temos a hipófise, tanto hipotálamo como hipófise, vocês já viram lá no sistema nervoso. Aqui abaixo, acima aqui, ó, em cima da cartilagem tireoide, nós temos a glândula tireoide, tá? Parece uma borboleta abraçando essa cartilagem. Aqui entre os dois pulmões, também aderida à traqueia, nós temos o timo, um tecido linfóide. Perdão, ele foi para frente, eu amo isso daqui. E voltei. Aqui, gente, se eu tirar o estômago, atrás do estômago, exatamente aqui, a gente vê o pâncreas. Aí tem tecidos aqui do coração, produz hormônio, fígado produz hormônio, estômago também. O rim, acima dele, tem duas glândulas chamadas suprarrenais. Atrás da tireoide, que eu pulei aqui, ó, tem 4 glândulas inseridas chamadas de paratireoides. Aqui, então, nós temos os testículos do homem e os ovários nas mulheres. Aí alguns outros tecidos que não apareceram aí, como por exemplo a placenta, que é específico da gravidez. Muito bem. Qual que é a diferença então do sistema endócrino e do sistema nervoso? A gente já falou algumas. Tá? Então, por exemplo, a molécula mediadora para o sistema nervoso são os neurotransmissores, enquanto para o endócrino são os hormônios. Local de mediação, ou seja, a sua ação do sistema nervoso, ele fica próximo ao local de liberação da sinapse, tá? Ou liga-se a receptores de membrana da pós-sinápse, enquanto aqui no hormônio ele fica longe do local de liberação, tem que cair na corrente sanguínea até achar essa célula-alvo para poder fazer o seu efeito. Tá? As células-alvo do sistema nervoso, músculo, liso, cardíaco, esquelético, células glandulares ou outros neurônios para manter a sinapse. Já no endócrino, todas as células do corpo podem ser afetadas pelo endócrino. Tá? Tempo de ação no nervoso ele é rápido, extremamente rápido.
Já no endócrino ele pode levar segundos ou horas, então ele pode ser rápido, mas nunca é tão rápido quanto o nervoso. Duração, geralmente o nervoso ele é mais curta a duração disso, enquanto o endócrino ele pode ter duração curta ou longa dependendo do hormônio. Muito bem. Vamos começar agora então especificamente nessas glândulas. Aqui a gente tem o tronco encefálico cortado, em corte sagital, mostrando aqui a parte gordinha ponte, certo? O bulbo embaixo, mas encéfalo em cima. Aqui a gente tem o hipotálamo e aqui as duas bolotinhas da hipófise. Muito bem, a gente vai ver essa parte específica agora, o hipotálamo. Então, o hipotálamo é considerado o mestre da hipófise. E a hipófise é considerada a glândula mestra do nosso corpo, porque é ela que produz praticamente os hormônios que vão comandar as outras glândulas. Então, o chefe dela é o hipotálamo, mas ela é a chefe do resto. O hipotálamo é uma pequena região no encéfalo, tá, inferior ao tálamo, e é o principal elo de integração do sistema nervoso com o sistema endócrino. Ele recebe informações das diversas regiões do encéfalo que controlam a divisão autonômica do nosso sistema nervoso, e ele regula a temperatura corporal, então são funções aqui nervosas, tá? Sede, fome, comportamento sexual, reações defensivas como medo e raiva, tá? Além disso, ele produz alguns hormônios que vão controlar essa glândula aqui que é chamada de hipófise, tá? A hipófise é uma estruturinha piciforme em forma de pera, de 1 a 1,5 cm de diâmetro, tá? Que se situa numa fossa hipofisal, num buraquinho do osso esfenoide, e se fixa ao hipotálamo por meio de um pendãozinho, tá? De um pendúculo, ou denominado aqui de infundíbulo, certo? Então, aqui em cima dela tem o hipotálamo. Ela é dividida em duas partes, então tem dois saquinhos, tá? Esses dois saquinhos aqui, ó, são denominados de lobos, então tem dois lobos, um anterior e um posterior, um denominado o anterior de adenohipófise, certo? E o posterior denominado de neurohipófise. A adenohipófise que vai produzir cerca de 75%, representa cerca de 75% da glândula, então ela é a maior parte da glândula, tá? A parte da adenohipófise vai produzir hormônios específicos e a neurohipófise, consequentemente, também produz hormônios específicos. A adenohipófise produz hormônios que regulam uma variedade de atividades corporais do crescimento, desde o crescimento até a produção, tá, de células do nosso corpo. Controlada por hormônios liberadores ou inibidores produzidos pelo hipotálamo, tá? O hipotálamo vai liberar esses hormônios em uma circulação sanguínea chamada portal ou sistema porta hipofisal, que é bem próximo ali à hipófise, tá? Então, essa ação ela é bem rápida, porque chega rápido a esse tecido. E os principais hormônios e ações desses hormônios da adenohipófise são hormônio do crescimento humano, tá? O HGH ou somatotrofina. Esse hormônio, inclusive, ele é utilizado quando a pessoa tem baixa estatura para poder crescer um pouco mais. Tá? Ele estimula fígado, músculo, cartilagem, outros tecidos, etc. e tal, secretar fatores de crescimento, tá? Semelhantes à insulina. Muito bem. E isso aí vai promover a síntese proteica, síntese reparo tecidual, a quebra de gordura, elevação de concentração de glicose, etc. e tal. Outro hormônio, o TSH, hormônio tireoide estimulante ou tireotrofina, tá? Esse hormônio estimula a síntese e a secreção de hormônios lá pela tireoide, tá? Então é ele que vai comandar a produção de hormônios da tireoide. Outro hormônio, hormônio folículo estimulante, FSH. Tá? Esse é um hormônio que, no caso das mulheres, vai estimular o ovário a produzir e amadurecer um folículo, tá? Um óvulo para ser liberado. Ok? Então, desenvolvimento de ovócitos nas mulheres. No homem, ele induz a produção de espermatozoides. Outro hormônio que regula os órgãos reprodutivos é o hormônio
luteinizante, o LH. Vocês devem ter visto esses hormônios já com a Tiziane, tá? Na parte de reprodução feminina e masculina. O LH nas mulheres, ele estimula o momento da ovulação, certo? A secreção de estrogênio e progesterona e a formação do corpo lúteo, caso houve uma fecundação. Nos homens, ele estimula os testículos a produzir a testosterona, tá? Outro hormônio feminino, prolactina, lactina, leite. Então, ele vai induzir as glândulas mamárias a secretar, a produzir o leite. Outro hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, ou corticotrofina. Ele estimula a secreção de glicocorticoides pelo córtex lá da suprarrenal. Tá? Outro hormônio melano, de melanina, citoestimulante, o MSH. Então, a função aqui, gente, ela é um pouco desconhecida, mas acredita-se que influencia atividades encefálicas e concentrações muito elevadas provocam o escurecimento da pele, tá? Da melanina. Já os hormônios da neurohipófise incluem a ocitocina, tá? Muito hormônio, né? A ocitocina, ele é um hormônio que tem dois, na verdade, que nas mulheres, após o parto, durante o parto, ele é liberado para estimular a contração do músculo liso do útero para evitar hemorragias, tá? E para auxiliar no parto, propriamente dito. Além disso, ele estimula a contração das glândulas mamárias para soltar e liberar o leite. Por isso que é bom, sim, o parto normal, porque o parto normal ele estimula a produção de ocitocina. E essa ocitocina faz com que a mãe produza o leite muito mais rápido do que em um parto cesariano. E o outro hormônio, só são dois hormônios que a neurohipófise produz, é o hormônio antidiurético, HAD, ou vasopressina. Como o próprio nome dele está falando, ele é antidiurese e também ele vai fazer a constrição, a vasopressão dos vasinhos. Tá? Então, a principal ação dele é conservar a água do corpo, diminuindo o volume de água na urina. Tá? Diminui a perda de água por meio da perspiração, aumenta a pressão arterial e contrai as arteríolas. Tá? Então, contraiu, diminuiu o espaço, aumentou a pressão arterial. Mesma coisa da respiração lá. Beleza? Quando não há a presença desse hormônio antidiurético, em vez de 2 litros de urina, a gente vai eliminar cerca de 20 litros de urina. Ele é extremamente importante. Outra glândula, essa é considerada a menor glândula do nosso corpo, do sistema endócrino. Tá? Ela é a glândula pineal, de 0,1 a 0,2 gramas. Então, tem 2 miligramas essa glândulazinha. Enquanto a hipófise ela é anterior, a pineal, essa miudiquinha aqui, ó, ela é posterior. Ela fica, abaixo aqui, ó, gente, na parte da nuca. Tá? Abaixo dessa parte aqui do corpo caloso. Tá? É uma pequena glândula fixada no teto terceiro ventrículo do encéfalo, na linha mediana. Ela fica bem aqui, posicionada entre dois colículos. Eu não coloquei uma imagem, mas se você pegar a porção posterior, uma imagem dela, vocês vão ver que ela está entre duas bolinhas, tá? Do sistema nervoso. A gente viu isso lá no sistema nervoso de forma mais especificada. Ela vai produzir um hormônio chamado de melatonina. E esse hormônio melatonina, ele ajuda a controlar os ciclos circadianos, biológicos do nosso corpo. Então, estudos provaram que em produção, quando a gente tem uma produção alta de melatonina, a gente tem sono. Quando a gente tem uma baixa produção de melatonina, a gente está acordado. Tá? E outros estudos provaram também que essa produção da melatonina é influenciada pela luz. Quanto mais luz, menos melatonina. Quanto menos luz, mais melatonina e sono. Ok? Outra função dele é proteger o corpo contra radicais livres de oxigênio. Então, ele é um tipo de antioxidante. Esses radicais livres de oxigênio, eles promovem o envelhecimento do tecido, tá, do nosso organismo. Então, é considerado um hormônio da juventude. Aí. Acho que é muito curioso a função dele e muito estudado, mas não se identificou exatamente como que ele funciona. E por fim, nesse videozinho a gente vai terminar com o timo. Timo é um tecido,
certo? Não é um órgão, não é só glandular, é um órgão linfóide, tá? Que também produz hormônios. A sua função maior está relacionada com a imunidade do corpo, tá? Aqui especificamente a gente não vai falar de imunidade, a gente vai falar só a função hormonal dele, tá? Mesmo a função hormonal dele está relacionada com amadurecimento de células do sistema imune. Então ele produz 4 hormônios: a timosina, o fator tumoral do timo, THF, o fator tímico e a timopoetina. Estes hormônios, eles promovem a proliferação e amadurecimento das células T, um tipo de linfócito. Vocês viram que tem o T e o B, tá? Esse daqui eles produzem o amadurecimento dos linfócitos T, ok? E existem indícios que os hormônios tímicos eles podem retardar também o processo de envelhecimento. Então, olha a importância dele, tá? Espero que tenham entendido, gente. Espero que tenham acompanhado alguma coisa. Olhem o livro, tirem dúvidas, vejam, procurem outras coisas, perguntem na aula que a gente vai ter. E um beijo, queijo, até o próximo vídeo.